Olá amigos, bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje irei falar um pouco de digitação no LaTeX. Basicamente irei ensinar a introduzir símbolos matemáticos em um texto usando o LaTeX. Então primeiramente, tem que ter o preâmbulo. Está aqui o meu preâmbulo, tá? Antes de começar a digitar, estou reforçando isso, que tem que ter o preâmbulo, senão não vai conseguir. Se você não tiver o preâmbulo, você não vai conseguir compilar o seu texto, vai dar erro. Aí tem que ter o begin documento. Observe que begin documento tudo em inglês, tá? Begin documento, e tem que ter aqui embaixo o end documento, né? A maioria dos comandos ou todos os comandos é em inglês no LaTeX. Aí aqui eu estou digitando normalmente um texto, a matemática é presente em diversas situações e por aí vai. Observe que eu digitei a acentuação normalmente. Por quê? Porque tem um pacote aqui, ó, que me possibilita eu digitar principalmente acentuações igual a gente digita no Word, tá? Aí aqui, quando eu vou querer digitar uma definição, então eu tenho que colocar begin, definição e end definição, né? Também coloquei esse comando aqui no preâmbulo, ó. Tá aqui o comando que eu coloquei, por isso que está definição abreviado. Então vamos compilar para ver como é que fica. Tá lá o meu texto, ó. Apareceu aqui já o meu texto, definição, depois o teorema. Vou voltar aqui, ó. Logo abaixo coloquei begin teorema, end teorema, digitei, tá? Então voltando aqui, ó, por isso que tá definição e teorema. Observe que as letras da definição e do teorema tá uma letra diferente do texto que eu comecei a digitar aqui em cima. Por quê? Porque geralmente definição e teorema a gente dá uma ênfase maior no texto matemático, né? Então por isso que a gente quer mudar até a letra, porque são resultados importantes. Definição, teorema, lema, corolário são resultados importantes. Então por isso que, como são resultados importantes, a gente quer destacar. Por isso então já aparece aqui a definição com a letra diferente do texto normal. Mas se você não quiser, quer deixar tudo com a mesma letra, aí é só vir aqui, ó, apagar esse comentário que está aqui. Se eu apagar e escrever agora, colocar aqui no preâmbulo esse comando aqui, a definição vai ter a mesma letra do texto que está acima lá, mesma letra, tá? Bom, vamos voltar aqui, dar um Ctrl Z e deixar a definição e teorema com letras diferentes. Aí, por exemplo, eu quero citar no teorema a definição. Então por isso que eu coloquei aqui na definição, ó, barra label, coloquei um nome para essa definição, coloquei meu nome, né, Fausto, ainda está em minúsculo o F, mas vou até colocar em maiúsculo aqui, Fausto. Aí aqui na onde que eu vou citar, eu tenho que, então aqui barra label e aqui barra ref. Então aqui nesse lugar onde está barra ref, vai vir um número da definição. Quer ver? Definição não se prova. O duro é usar ela corretamente. Para facilitar, use os teoremas. O teorema é uma ferramenta muito importante na matemática, pois usar a definição 1 nem sempre é fácil. Então observe que aqui eu estou citando a definição 1 no teorema, né? Então observe que ficou 01, por quê? Porque está fazendo referência à definição 1 aqui, tá? Então, e no texto matemático, muitas vezes a gente quer citar um exemplo, quer citar uma definição, quer citar um teorema. Às vezes você colocou lá um exemplo na primeira folha da sua tese, do seu artigo ou do seu livro, e você quer citar essa definição lá na frente, né? Depois de 10 folhas já digitadas. Mesma coisa serve para exemplo. Então você pode estar usando barra label ou barra label e barra ref para poder fazer essa citação, tá? E o interessante é que se eu apagar essa definição aqui, a primeira definição, o LaTeX automaticamente já reenumera, né? Aqui não vai aparecer mais no barra ref, mas se eu tiver 2 ou 3 e eu apagar, ele reenumera automaticamente. Quer ver? Eu posso até fazer isso aqui. Eu vou copiar, colocar aqui embaixo,
colar novamente. Agora aqui eu vou colocar Fausto 1 e 1 aqui, né? Vamos compilar para ver como é que fica. Então, ó, observe que agora a definição, ó, a definição aqui aparece como a referência número 3. Por quê? Porque essa definição aqui, tá? Posso apagar as duas primeiras aqui? Será que o que vai acontecer aqui? Vamos apagar as duas primeiras que eu tinha colocado aqui anteriormente. Não, vou apagar aqui, tá? Compilei. Olha lá, ele já automaticamente, aqui era o número 3. Ele já reorganizou e colocou o número 1. Tá? Então isso é interessante de trabalhar com barra label e barra ref. Se você excluir alguma definição, algum teorema, ele automaticamente já vai reenumerar todo o seu texto. E isso é muito importante. Imaginou você está digitando um texto, lá no final você resolve tirar um teorema que está lá na segunda folha e você ter que voltar e ter que enumerar tudo com o LaTeX. Você não precisa fazer isso. Bom, alguns comandos aqui. Geralmente para pular linha, barra barra. Se eu colocar barra barra 3 vezes, que nem está aqui, né, eu tenho que colocar geralmente entre cifrão, porque senão ele não compila. Tá? E agora aqui a gente vai ver o comando para calcular o limite. Então, limite de t tendendo a zero. Se eu usar esse comando aqui, o t tendendo a zero vai ficar embaixo do limite. Se eu não usar, que nem está aqui na linha de baixo, aqui, que eu não estou usando, aí o t tendendo a zero vai ficar de lado. Quer ver? Olha lá, o primeiro, o t tendendo a zero ficou embaixo do limite. O outro, o t tendendo a zero, ficou ao lado, né? O que ficou embaixo é porque eu usei esse comando aqui, tá? Mesma coisa serve para integral. Então tem essa integral aqui, né, que eu estou usando esse comando aqui, ó, tá? E aqui eu estou calculando a integral, lembrando que integral é barra int, né? Calculei aqui a integral. Vamos observar a diferença de um e de outro, ó. Aqui a integral ela fica um pouco maior quando eu estou usando aquele comando. Sem o comando, olha como é que ela fica, né? Chamar a atenção também que aqui eu estou calculando a integral 0 até 3, né? Se eu colocar aqui também, eu posso copiar aqui, ó, calcular a integral de 0 até 3. Vou copiar, vou colocar aqui embaixo, tá? Porque aqui embaixo está a integral indefinida, né? Então agora vai ficar as duas integrais definidas lá, as duas integrais indefinidas, só que essa daqui, ó, né? Olha como é que a diferença de uma para outra. Qual é a diferença? É esse comando que eu estou colocando aqui anteriormente, tá? Se eu apagar aqui, ó, se eu apagar esse comando, né, apagar isso aqui, vai ficar a integral indefinida. Quer ver? Vamos compilar. Olha lá, apareceu a integral indefinida. Aqui eu estou usando esse comando begin center. Se eu quero centralizar uma palavra, uma equação, uma figura, uma das formas é usar o begin center, tá? Ou então entre dois cifrões aqui, ó. Então vamos compilar. Ó, lá, os dois estão centralizados. Qual a diferença? Que um está em negrito e o outro não, né? Se eu quiser colocar isso aqui em negrito, basta eu vir aqui selecionar e clicar aqui, ó. Olha lá, vai ficar em negrito, tá? Então, agora que eu compilar, olha lá, os dois textos com o mesmo tamanho, né? Porque o de cima eu estou usando o begin center e o de baixo estou usando dois cifrão. E os dois eu usei o comando aqui para ficar em negrito, né? Posso usar o itálico, sublinhado, tá só aqui. Ou se eu quero sublinhar, né, posso usar esse comando, itálico e negrito, tá? Bom, aqui eu coloquei barra H space, né? Então se eu quero deslocar na horizontal, eu uso barra H space. Na vertical, barra V space, né? Se eu compilar aqui, olha lá, aqui ó, fiz um recuo de 5 centímetros e de um texto para o outro uma distância de 5 centímetros. Então, novamente, na horizontal, H space, na vertical, V space, tá? E não precisa usar o cifrão entre barra H space, também em barra V space não precisa usar o cifrão, tá?
Bom, agora aqui eu tenho aqui uma equação e digamos que eu quero enumerar essa equação. Então eu coloco begin equation. Se eu utilizar aqui com asterisco, ela não vai estar enumerada essa equação. Quer ver? Aqui, ó, begin equation, eu enumerei essa equação. Às vezes eu quero citar essa equação lá na frente, eu vou usar também barra label e barra ref. Aí eu já tenho a enumeração, né? Eu enumerei a equação. Se eu não quero enumerar a equação, basta eu colocar asterisco, né? Que nem está aqui, ó. Colocar asterisco e aí eu não vou enumerar a equação. Bom, uma outra coisa que a gente usa muito em matemática é função dos reais nos reais, tal que a fx é igual a ln de x. Então esse aqui, né, é o comando que a gente usa para escrever isso aqui, quer ver? Olha lá, f de r em r, ou seja, uma função f dos reais nos reais, tal que a fx é igual a ln de x, tá? Aqui eu fiz cosseno, depois fiz tangente, ó, só que é tan, né? Não é TG, que nem geralmente a gente está acostumado aqui no Brasil, é TAN, né? Mesma coisa que o cosseno ainda está beleza aqui, mas deixa eu copiar aqui, ó, vou copiar, o seno é sim, né? Copiar, vou colar aqui embaixo, vou colocar o seno é sim, olha lá, o seno como ficou, né? Era para ter dado uma distância de um de outro aqui, porque eu coloquei um barra vspace aqui. Vamos ver por que não está funcionando, se eu teria que estar pulando linha aqui. Agora, então, né, agora o vspace está funcionando. Agora aqui, por exemplo, uma fração, a gente usa muito fração. Eu tenho dois comandos para fração, que nem vocês estão vendo aqui embaixo aqui, ó. Se eu usar barra d com o d, a fração vai ficar maior. Se eu tirar o d, a fração vai ficar menor, quer ver? E também já observando o comando para a raiz. Olha lá, se eu usar o d, a fração fica maior. Se eu tirar o d, aí a fração, ó, fica menor. E aqui é o comando para a raiz, né? Tirei o 3, aí não aparece, aí fica a raiz quadrada. Se eu fazer um Ctrl Z, se eu quiser raiz quinta, é só eu colocar aqui um 5. Alguns símbolos que a gente usa bastante, como infinito, qualquer, a gente pode estar achando aqui embaixo. Ó, vem nesse quadradinho, clica aqui e aqui, ó, né, e vai procurando. Então aqui, ó, por exemplo, aqui está infinito, primeira derivada, segunda derivada. Aqui tem o símbolo de C e somente C. Tá aqui, ó, implica, né? Então aqui tem vários símbolos que a gente usa em textos matemáticos. Aqui também, ó, está contido igual, não está contido, tá? Então a gente pode estar procurando os símbolos que a gente usa na matemática, indo aqui embaixo, e aí que eu vou, aqui ao lado, eu vou procurando os símbolos que me interessam, tá? Se eu quero fechar, não quero nenhum símbolo, eu venho aqui e fecho. Aqui em cima eu posso estar procurando aqui em assistentes, as matrizes, inserir figuras. Aqui, ó, no LaTeX eu posso estar aqui o estilo, itálico, inclinado, negrito, sublinhado, tá? Aqui, ó, estilos de fontes. Aqui é o tamanho da fonte, né? Então, por exemplo, eu vou vir aqui em LaTeX, tamanho da fonte. Vou pegar essa daqui e vou pegar, que é a menor, e vou pegar a maior, essa daqui. Então, ó, vou tirar daqui, né? Eu vim aqui em recortar, vou colocar aqui. Agora eu vou copiar o LaTeX que eu tinha digitado aqui, recortar, vou colocar aqui dentro, ó. Tem que dar um espaço, porque agora sim, aqui. Vamos compilar para ver como é que fica. Então, o LaTeX com a fonte que torna o texto pequeno e o LaTeX com a fonte que torna o texto grande. É aqui, ambientes de linha. Então, se eu colocar aqui e clicar aqui, vai aparecer nesse... vou pular aqui uma linha aqui, tá? Vou escrever aqui. Então, vou colocar mais um barra item. Vou escrever também, né? Então, se eu compilar aqui,
ele está dando erro. Vamos pular mais uma linha aqui. Acho que ele está dando erro porque tem esse sinal de aqui. Tem esse barra barra ali. Olha lá, agora não deu erro. Olha lá. Apareceu o ponto. Então eu quero colocar uma lista, né? Então eu posso colocar esse begin aqui que eu achei aqui, ó, em LaTeX, ambiente de lista. Se eu colocar se eu usar essa daqui, eu quero colocar a lista, mas quero colocar essa lista utilizando letras. Então eu dou um clique aqui, ó lá, compilo e vai lá A, B. Se eu quiser colocar entre parênteses aqui, eu consigo colocar, ó, colocar um parênteses aqui. Então são listas. Se eu quero só colocar lista sem estar enumerado, eu uso o primeiro comando. Se eu quero colocar utilizando letras, eu posso usar isso aqui. Se eu quiser colocar usando números, então eu posso vir aqui em LaTeX, ambiente de lista e enumerar, por exemplo. Então agora aqui, ó, aqui, barra item. Então eu vou colocar uma lista agora enumerada. Então posso ter uma lista sem estar enumerado, uma lista enumerada e uma lista usando ordem alfabética, né? Isso eu posso estar achando aqui em LaTeX, em ambientes de linha. Bom, esses são alguns dos comandos que a gente usa, principalmente quando a gente está digitando um texto matemático, né? Trabalhar com matriz, eu vou fazer uma videoaula só para falar um pouco de matrizes, e uma outra videoaula para falar de inserir figuras. Sempre lembrando que a hora que você for salvar isso aqui, você tem que salvar, criar uma pasta e salvar esse arquivo .tex dentro de uma pasta, porque a hora que a gente compila, ele gera PDF, gera outros arquivos junto, gera pelo menos uns 5 arquivos juntos quando eu vim aqui compilar. Então é interessante salvar esse arquivo dentro de uma pasta, para a hora que eu compilar os outros arquivos que vai gerar, ficar tudo dentro de uma pasta. E as figuras também tem que estar dentro da mesma pasta, né? Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.